Bom, estamos iniciando um novo assunto, que é o assunto da citologia. E a minha pergunta para vocês é assim: o que vem à cabeça de vocês quando eu falo para vocês a palavra citologia? Pensaram? Talvez por estar vendo aqui citoplasma, membrana celular, tenha vindo a seguinte ideia: estudo das células. Obviamente, estudar as células envolve o estudo da citologia, ou o estudo da citologia envolve o estudo das células. Nós já vamos associando que esse prefixo aqui, cito, ele está muito relacionado a tudo que é célula. Citoplasma, megacariócito, condrócito, célula cartilaginosa, osteócito, célula óssea, melanócito, célula da pele especializada em produzir melanina, hepatócito, lembra de hepatite, lembra de fígado, células do fígado. Então vocês vão ver que a terminação cito ou o início cito faz menção à citologia. Mas por que se chama célula? E as células se chamam células pelo seguinte: a primeira vez que se viu células ao microscópio, o que se observou, na verdade, foram células mortas, células de uma região cortical da planta, da cortiça, madeira de rolha. Então se fez vários cortes bem finos e se colocou isso ao microscópio, e as primeiras observações revelaram algo oco, uma célula, uma estrutura fechada em todos os lados com espaço no meio. Por isso se denominou célula. Aí quem fez isso foi o Robert Hooke, lá nos seus estudos de célula, e acabou que se fossem estudadas células vivas, por exemplo, células de alface, ou até células animais, nunca o nome seria célula. Aqui alguns exemplos de células, ó, os leucócitos ou glóbulos brancos, ó, os leucócitos ou glóbulos brancos, veja a terminação cito, leuco é incolor, que é uma célula sanguínea, existem vários tipos de leucócitos, a célula da fibra estriada esquelética ou esquelética estriada, que é a fibra muscular. O neurônio, que é uma célula atípica, tá? Sempre nós esperamos uma célula arredondada e aí dentro dessa célula ainda um núcleo. Nem sempre assim. Olha que célula interessante. Ela, ao invés de ser arredondada, ela é estrelada e ela tem um axônio que se estende, ó. E aqui nas terminações, aqui eu tenho células conhecidas como hemácias, que são os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos. Aqui eu tenho células do epitélio intestinal, que são células praticamente do tecido que reveste o intestino, mostrando aqui as microvelocidades, aqui o núcleo, aqui o complexo de Golgi, aqui eu tenho possivelmente mitocôndrias. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. Então, olhando para a célula em um corte tridimensional, o que eu vejo é isso aqui, ó. É uma estrutura com uma membrana cheia de organelas dentro dessa membrana. Então, eu tenho aqui um glóbulo vermelho, um glóbulo branco. Abrindo esse glóbulo branco, eu vou ter essa estrutura aqui toda cheia de poros da carioteca, que é o núcleo. Vejam bem. A função do núcleo, na verdade, não é só essa de produzir RNA mensageiro para serem traduzidos pelos ribossomos. Eu posso definir o núcleo como sendo a organela que contém a maior parte do material genético. E material genético, lá dos ácidos nucleicos, que nós vamos ver melhor lá na divisão celular, como é que ele se duplica, como é que eles são estruturados, o material genético é o RNA e o DNA. Tá? Retículo endoplasmático. Então, notem que eles dividem em dois retículos, o liso, que não tem ribossomos, e o rugoso, ou granular, que tem ribossomos. Os ribossomos nada mais são do que estruturas que vão produzir proteínas no retículo endoplasmático rugoso. Tem que lembrar que essa diferença, que eles destacam a produção de lipídios e aqui a produção de proteínas. O complexo de Golgi, ou Golgiense, basicamente a função de exportação é a função do complexo de Golgi. Os centríolos, vejam bem que é destacado aí a separação do material genético na hora da divisão celular, ou seja, a separação dos cromossomos. Vejam que para a célula se duplicar, ela precisa também duplicar o material genético. Então, eu tenho uma célula lá com 46 cromossomos que faz por um determinado período da intera fazer a duplicação do material genético e posterior separação desse material genético para obter a partir de uma célula com 46 cromossomos, duas células com também 46 cromossomos
E essas duas células filhas deveriam ser idênticas à célula mãe. Nós vamos estudar esse processo em detalhes. Conheçam os lisossomos como sendo aqueles indivíduos que são chamados de faxineiros das células. Eles contêm enzimas digestivas. Essa digestão pode ser, como citado aqui no livro digital, de organelas velhas da própria célula, seria a autofagia, digerir partes da própria célula, ou também a heterofagia, quando se digere substâncias absorvidas por fagocitose, por exemplo, englobadas por fagocitose. As mitocôndrias. Olha só, a respiração celular com a formação do ATP, que é a energia, e a mitocôndria é a usina de energia da célula. Nunca, nunca, nunca esqueço que as mitocôndrias, de acordo com a teoria endossimbiótica, um dia foram seres vivos isolados. Logo, elas eram seres vivos isolados lá, foram fagocitadas por células. Essas células não digeriram todas as mitocôndrias e passaram a ver que era interessante manter as mitocôndrias dentro da célula. Então, elas têm autoduplicação, elas têm DNA próprio, RNA próprio e ribossomos próprios. Elas se autoduplicam dentro da nossa própria célula, a revelia da vontade da célula, independentemente da vontade da célula. Peroxissomos, aí a água oxigenada se forma a partir de uma série de reações químicas enzimáticas que acontecem dentro da célula, que produzem como subproduto água oxigenada, e por ser tóxica, nós temos organelas especializadas em digerir, em degradar essa água oxigenada, formando, como o nome está dizendo, água oxigenada, formando oxigênio e água, liberando bolhas. Essa vai ser a nossa aula introdutória, foi a nossa aula introdutória das células, aqui mostrando uma célula eucariótica com o seu núcleo, com a membrana, tá, da carioteca, o nucleolo produzido por glândulos de RNA ribossomal, que vai dar origem aos ribossomos posteriormente na divisão celular. A cromatina, que eu não vou explicar agora, mas é basicamente o DNA enrolado. O poro é importante para a saída dos RNAs mensageiros. Essa célula vai ter uma membrana, um citoplasma ou citossol, tá? E mostrando que tem um monte de organelas dentro. Eu vou aprofundar esse assunto, é um assunto bastante importante. E aí essa foi a nossa aula introdutória à citologia, tá? Valeu, fiquem bem, tchau.